Então, os capitalistas, eles continuam debatendo com os comunistas. Lembrando, são capitalistas sem capital, tá, gente? Tem que sempre lembrar desse fato aqui. No caso, o tema do debate é se a real emancipação da mulher só virá com o fim do capitalismo. Um bom tema de debate, hein? Bom tema de debate. Bom, a real emancipação da mulher ela só pode vir com o fim do capitalismo, o que não significa que a gente vai esperar o capitalismo acabar para começar a luta contra o machismo e contra a opressão, seja da mulher, dos negros e negras, das LGBTs. Essa luta precisa começar imediatamente porque a vida das mulheres depende disso. O capitalismo, ele adora a opressão, na verdade. Né? Ele se apropria da opressão das mulheres e das outras minorias, dos imigrantes. Adora é um termo muito esquisito, né? Sei lá, antropomorfizado desse jeito, mas tudo bem, não vou pegar no pé, não. Mas o capitalismo utiliza a divisão do trabalho, a divisão sexual do trabalho, né, para sustentar a reprodução da força de trabalho, né? O trabalho doméstico, ele majoritariamente é feito pelas mulheres na sociedade, né? E é trabalho não remunerado, né? E subsidia capital ao reduzir os custos de reprodução social. Dentro do capitalismo, né? A extração máxima de mais-valia, uma vez que esse trabalho não é sequer remunerado e serve ao capital, né? Ou seja, a reprodução social do trabalho. Antes dos indígenas, para superexplorar o conjunto da classe trabalhadora, porque ele regula para baixo os salários. Então, essa é uma questão importante, porque lutar realmente contra o fim da opressão da mulher significa lutar contra o feminicídio, contra o machismo, contra a misoginia, etc., mas significa também lutar contra a exploração capitalista, porque metade da classe trabalhadora é mulher, é composta por mulheres, inclusive o setor que está mais explorado, né? Se a gente for considerar as mulheres negras, mais ainda. Então não tem como libertar as mulheres plenamente se a gente não se libertar do jugo do capitalismo da exploração. E isso passa pelo enfrentamento aos governos e aos que reivindicam as posições de direita e de extrema-direita, que utilizam cada minuto que podem para se contrapor à luta pela emancipação das mulheres, quando reafirmam o machismo, por exemplo, caçando o direito ao aborto e tentando, como o Trump está fazendo nos Estados Unidos agora, quer fazer, ou, por exemplo, tentando impedir que se faça o debate sobre as questões de gênero nas escolas. Né? Então, ela assina embaixo do machismo, do feminicídio, quando toma essa pauta, essa luta para si. Então, acho que isso é importante também, porque defender a mulher também é combater a extrema-direita. Não, a dominação da mulher, da forma como nós entendemos hoje o machismo na sociedade capitalista, surge num momento específico da história atrelado ao surgimento da propriedade privada. E o seu desenvolvimento da propriedade privada e do machismo é bastante atrelado. E isso se dá dessa maneira porque, no momento inicial de desenvolvimento do capitalismo, foi necessário que o modelo familiar base da sociedade fosse a família mononuclear, monogâmica, porque apenas dessa maneira seria possível garantir que os herdeiros seriam, de fato, do mesmo sangue que aquele pai, e, portanto, dignos de levar a linhagem adiante e de levar a propriedade privada daquela família através da herança adiante. Digo, esse é um elemento importante que já demarca aqui para nós, é um divisor de águas. Pois é, adolescente revoltado dos anos 2000. Mulher vira CEO na Avon. Eu automaticamente me emancipo, né? Elegemos Simone Tebet. Automaticamente as mulheres foram emancipadas. Porque nós todos defendemos a emancipação da mulher, mas para nós três aqui isso está completamente atrelado à luta contra a propriedade privada e à luta contra a exploração capitalista. E acho que se demonstrou, pela própria experiência da União Soviética, a possibilidade de emancipação da mulher real, de uma forma que nunca foi visto em nenhum país até hoje no capitalismo. E veja, a revolução foi feita há mais de 100 anos atrás e conseguiu garantir direitos que até hoje mesmo os países mais top de lança aí, supostamente do capitalismo, não garantem. Não, União Soviética, né? País pioneiro em várias medidas, né? Licença maternidade remunerada, creches públicas, clínicas pré-natais, né? Em Cuba, a taxa de mortalidade materna diminuiu bastante também, né? Cuba também legalizou o aborto em 1960. Tem mais participação na União Soviética também de mulheres no
soviético supremo, né? E é claro, em Cuba a gente tem que mais de 50% do parlamento é composto por mulheres, mas o que é uma das taxas mais altas do mundo. Acho que um exemplo importante é do aborto. O aborto foi legalizado, regulamentado, permitido, passou a ser realizado por hospitais públicos. As mulheres tinham sua sexualidade livre, não passou a ser controlada pelo Estado, e as mulheres penalizadas por possivelmente ter que abortar. E hoje, por exemplo, nós temos o principal país... Sim, exatamente. No capitalismo hoje, tem uma mulher sendo mantida viva para que o feto de 9 semanas não morra. Mantida viva já é um exagero, né, da sua parte, né, Juliana? Ela está sendo mantida por aparelhos, né? As funções fisiológicas do corpo já morto, né, com morte cerebral dela. Do imperialismo e do capitalismo, que é os Estados Unidos, que retrocedeu, inclusive, em relação à legalização do aborto. Era um direito que existia lá e hoje retrocedeu. Ou seja, no capitalismo, nem as coisas que a gente conquistou, elas estão garantidas para sempre, porque dependem do interesse de classe da burguesia. Se a burguesia achar que, no momento específico, é necessário aumentar o tom, o autoritarismo e a opressão contra os setores oprimidos, ela vai fazer isso e vai, inclusive, voltar atrás em coisas que já tinha concedido, porque para ela interessa que exista uma parcela específica da sociedade que esteja superexplorada e oprimida, porque isso nos divide, isso enfraquece as nossas forças. É seríssimo, França, é seríssimo, né? Inclusive cita Juliana aí, né? E a família tem que pagar o hospital ainda. Eu vou achar a manchete aqui pra não me deixarem mentir. É recente até a parada. Notícia do dia 23 desse mês. Mulher grávida em morte cerebral é mantida viva por aparelhos até nascimento do bebê. Então, no estado estadunidense da Geórgia, uma mulher grávida declarada em morte cerebral está sendo mantida em suporte vital até que o bebê possa nascer. Decisão tomada pelos médicos para cumprir a rígida proibição do aborto no estado, segundo familiares. E é claro, lembrando, os Estados Unidos não tem sistema de saúde público. Manter uma pessoa nesse estado é caríssimo, vai endividar essa família pelo resto da vida, e estão forçando a família a manter a Adriana Smith, uma enfermeira de 30 anos, que estava com 9 semanas de gestação, em suporte vital para não comprometer essa gravidez, né? Sendo que só por isso, só por ela estar sendo mantida dessa forma, em suporte vital por aparelhos, isso já configura uma gravidez de extremo risco, né? Nada garante que esse bebê vai nascer saudável ou que sequer vai nascer vivo, tá? Nada garante. Olha aqui, ó. Especialistas afirmam não conhecer casos em que suporte vital prolongado para fetos cujas mães foram declaradas em morte cerebral tão precocemente na gestação tenha resultado em partos saudáveis. Casos similares geralmente ocorrem mais avançados na gravidez. 9 semanas. 9 semanas, né? Por causa da porra da lei que não permite que o aborto seja conduzido, nesse caso, o corpo da mulher está sendo mantido em suporte vital, basicamente do início até o final da gravidez, né? Coisa que não tem precedentes. Forças perante esse inimigo para que a gente tenha mais condições de derrotar ele. O processo de emancipação da mulher com o fim do capitalismo também está diretamente atrelado com o fato de que no capitalismo existe uma coisa chamada divisão sexual do trabalho, em que as mulheres são legadas a uma exclusividade de realização do trabalho na esfera privada dos seus lares. Então, muitas dessas mulheres não têm a possibilidade de se emancipar economicamente, justamente porque vão, primeiramente, depender desse trabalho produtivo, né, que é realizado na maioria das vezes pelos setores dos homens da classe trabalhadora na produção de mercadorias, mas a gente tem também a entrada de mulheres no mercado de trabalho posteriormente, né, só que essa entrada no mercado de trabalho ela é acompanhada por esquemas de jornadas duplas, jornadas triplas de trabalho e que acabam colocando as mulheres em uma posição de submissão dessa estrutura que é visível em qualquer pesquisa que você faz com relação, por exemplo, a uma comparação salarial, a qualidade dos empregos e a vários outros tipos de atividades que existem
no capitalismo hoje. Então eu acho que é incontornável ter essa noção, né, de que a mulher só será verdadeiramente emancipada com a sociedade socialista, porque aí a gente vai ter o processo de socialização desse trabalho doméstico, né, com a produção de creches, com a produção de restaurantes populares, de lavanderias, como a União Soviética demonstrou historicamente que até hoje a gente não tem, assim como a retirada do status da mulher de uma cidadã colocada na esfera privada da família, controlada geralmente por uma estrutura patriarcal, para o exercício e para a sua criação dentro da estrutura pública, como é, por exemplo, enfim, mais uma vez os exemplos práticos da União Soviética sobre as posições de poder que ocupavam, as posições de destaque que ocupavam em relação a profissões, que, enquanto isso, nos Estados Unidos, a propaganda, a publicidade, mostrava a mulher nesse lugar da subserviência ao lar. Então, eu acho que é fundamental entender isso, porque essa estrutura é ela que garante a continuidade da reprodução, né, da família de como ela está colocada. E a superação do capitalismo, ela é um caminho incontornável para que a mulher trabalhadora possa ser emancipada, não só na questão do direito civil, do direito ao voto, do direito à representação, mas com... Vão mandar que tem mais mulheres na faculdade, tô até vendo. Não, isso daqui vai virar, daqui a pouco isso daqui vai se tornar no debate mais atual do Canal Espectro entre masculinistas e feministas, né? Não, as mulheres têm mais direitos que homens, com certeza. Olha só, tem mais mulheres nos cursos de graduação do que homens, né? Esquece de examinar com essa análise que, embora as mulheres elas componham uma parte significativa dos cursos de graduação hoje, tem cursos em que não é o caso. Também deve-se considerar que mulheres são a maioria da população, quando em comparação com homens. E também esquece de se considerar que isso para na graduação, tá? Para na graduação. Quando a gente vai para a pós-graduação, por exemplo, para o mestrado e para o doutorado, a porcentagem de mulheres ela tende a diminuir nesses cursos. E quando se chega à carreira de docência em ensino superior, diminui-se mais ainda. Homens ainda são a maioria. Ou seja, as mulheres estão conseguindo acessar os cursos de graduação. Mas isso para nos cargos hierarquicamente mais superiores quando a gente verifica as estatísticas. Então, as mulheres elas não conseguem alcançar os cargos, digamos assim, maiores hierarquicamente, né? Em relação à obtenção de direitos concretos da esfera econômica e da esfera material, para que ela tenha condições objetivas e materiais. Eu queria muito achar essa pesquisa agora para mostrar para vocês, porque essa pesquisa, inclusive, foi feita por uma professora da minha universidade. De poder se emancipar. Bom, eu discordo porque, primeiro, se a gente olhar os países onde há maior igualdade de gênero, são países, se você comparar, são os países que têm maior liberdade econômica. Índice de liberdade econômica da Renata Barreto. Tá bom. Ótima métrica, hein? E segundo, eu acredito que a real emancipação da mulher, um dos fatores para a real emancipação da mulher, vem através da independência financeira, de entrar no mercado de trabalho, de poder empreender, de ter todas essas liberdades que não são asseguradas no regime socialista comunista. Eu queria só fazer uma crítica construtiva mesmo, porque eu vejo que o marxismo, né, ele se reside muito no capitalismo e tem uma visão muito fechada, que é normal, dogmas, né? Agora, quando a gente retrocede, vê a história da humanidade como um completo, a gente vê que a estrutura de submissão da mulher ao homem é inclusive anterior à propriedade privada. O David Graeber, que é um historiador bem renomado, ele vai trazer um pouquinho dessa perspectiva e a gente vê que isso é um problema seríssimo da humanidade durante milênios, né? Então, a gente vê como o problema é muito intrínseco ao ser humano, apesar de, né, ser totalmente superável na minha perspectiva. Mas acho que as experiências socialistas tiveram méritos interessantes nessa questão da mulher. Outras experiências capitalistas também, eu vejo muito mais como aquilo que é bom para elas, seja qual ideologia for. O interessante é que elas tenham a liberdade, que elas tenham seus direitos. E só pontuar que, de fato, o capitalismo ele herda, né, esse pensamento, que era um pensamento feudal, que era um pensamento escravagista da Roma Antiga, que era um pensamento da Suméria, que é um pensamento que, desde quando o ser humano começa a se organizar, ele já existe, né? Essa questão paternalista, né? O Estado paternalista ele é antiguíssimo. Então, só esse ponto de reflexão que eu acho que a análise marxista do hoje é interessante, mas a gente precisa entender todo o contexto histórico para poder fazer afirmações um pouco mais incisivas de como esse modelo se comporta em relação ao machismo.
Patriarcado existe desde antes do capitalismo? Existe desde antes do capitalismo, né? Só que a gente tem um sistema econômico político hoje, né, chamado capitalismo, que ainda se utiliza do patriarcado. E o papel da mulher na sociedade. Primeiramente, para retornar ao ponto da Mandy, porque eu achei muito irônico, assim, realmente, de tu ter afirmado que não existem garantias de direitos em sociedades capitalistas, em democracias liberais. É literalmente o que a gente está trazendo desde o início desse debate, que não existe qualquer garantia em um sistema autoritário, seja do proletariado ou seja de uma burguesia, de garantia de direitos para as minorias, e nós temos provas contundentes, históricas, de que é o que sempre acontece. Porém, em contrapartida, nós temos inúmeros exemplos no planeta inteiro de que inúmeros direitos que foram conquistados permaneceram e foram sustentáveis e mantidos ao longo das décadas, como, por exemplo, conquista ao voto, sufrágio universal, direito à educação, direito à universidade, direito ao trabalho, direito de ir e vir. Falou direito à universidade, vocês acertaram um bingo. Direito de se proteger de estupro matrimonial, de estupro de outras pessoas que não necessariamente estão relacionadas com essa mulher, direitos reprodutivos, direitos a contraceptivos, direito ao aborto. Alguns locais realmente perderam direitos, com certeza a gente precisa reconhecer isso. Eu sou uma defensora do aborto, não é novidade para ninguém, e não somente em casos muito específicos que são permitidos aqui no Brasil. Sou uma feminista, sim. Eu considero que nós vivemos ainda em uma sociedade machista, pontualmente patriarcal em determinados setores da sociedade, enfim. Mas a questão é que, como ele mesmo pontuou, justamente nos países onde há maior liberdade econômica, portanto, maior acesso à universidade, maior acesso à educação de qualidade, qualificação profissional e, portanto, acesso aos melhores locais e cargos de trabalho, as mulheres costumam, sim, ter uma vida mais, como eu poderia dizer, uma vida mais rica, uma vida mais... O Índice de Liberdade Econômica da Heritage Foundation tem interesse ideológico muito evidente, muito evidente. Muitos dados nesse índice, eles são baseados em percepções completamente subjetivas, quando não são baseados em relatórios de consultorias privadas, tá? Existe uma correlação forçada nesse índice com crescimento, inclusive, né? Esse índice ele considera que liberdade econômica é igual a mais crescimento e também confunde liberdade em termos abstratos com desregulamentação, né? Ele promove que a ideia de que quanto menos regulamentação, há mais liberdade também, o que ignora completamente algumas regulações que são justamente o que garantem real liberdade das pessoas pobres e trabalhadoras. Esse índice ele não considera distribuição de renda, não considera acesso a serviços públicos ou segurança trabalhista, ou seja, que liberdade é essa, né? Que liberdade econômica é essa que se segrega completamente numa análise totalmente histórica de liberdades individuais até, realmente, né? Um país livre economicamente de acordo com o índice, ele pode ser considerado assim mesmo quando há presença de trabalho precário, informalidade, ausência de direitos trabalhistas, né? Esse índice ele favorece a economia de livre mercado com mínima intervenção estatal, mesmo que isso prejudique indicadores sociais como desigualdade, pobreza e bem-estar também. E lembrando que países com políticas públicas robustas, como ela disse aqui, como foi muito citado aqui, né, países nórdicos, costumam receber notas até baixas em liberdade econômica nesse mesmo índice, né, apesar de possuírem altíssima qualidade de vida também. Mas, né, só trazendo as falhas do índice de liberdade econômica da Renata Barreto. Mais livre, uma vida com mais emancipação e liberdade do que todos os outros países que nós temos em comparação. Aí tu pode trazer de novo a União Soviética. Porque nesse período nós tivemos creches e refeitórios, etc. Mas quem provavelmente estava trabalhando nesses lugares? Mulheres estavam nas creches. Liberdade para sonegar imposto, passar fome, pagar só o necessário para o trabalhador, no máximo sobreviver. Basicamente isso. Muitos desses países considerados com alta liberdade econômica, de acordo com o índice, são paraísos fiscais, inclusive, tá? Eram as mulheres que estavam em refeitórios. Ou seja, tu meio que trocou 6 por meia dúzia. A questão é, existe uma relação, infelizmente, natural, isso não significa que seja moral, de desejo dos homens, o desejo do controle masculino sobre o capital reprodutivo das fêmeas. E isso acontece universal e atemporalmente. Infelizmente, é algo anterior
a criação da propriedade privada. Não gostaria que fosse assim, mas é o que é. O que a gente pode criar são mecanismos, ferramentas, tecnologias sociais, jurídicas, para reduzir esse poder que os homens buscam sobre o capital reprodutivo das mulheres. Então, através da emancipação financeira, da educação, através dos direitos civis, dos direitos políticos, que é isso que vai reduzindo vertiginosamente. Emancipação financeira, né? Realmente, o capitalismo ele permite muito com que as mulheres alcancem emancipação financeira, né? Uma vez que elas executam a maior parte do trabalho doméstico, que não é remunerado, ou seja, tem menos tempo do que os homens para buscar a própria emancipação financeira, né? Tem muito menos poder do que os homens para buscar real emancipação financeira. Mas segue o bonde. O poder dos homens sobre as mulheres, que infelizmente é natural, mas é completamente diferente. Natural? Caramba, meteu essa. De se entender como moral, de se entender que é ético, de se entender que é justificável. E são justamente nesses países onde há mais liberdade para as mulheres, há uma correlação com maior liberdade econômica. Eu acho que é importante porque essa observação que o Loconte trouxe sobre essa longevidade do patriarcalismo na estruturação da sociedade, ela é bem verdadeira mesmo, né? O próprio Engels, na Origem da Família da Propriedade Privada do Estado, pontua que a formação dos guenos, das famílias, dos oicos ali daquelas aldeias, sintetiza esse processo que está também ligado à organização do trabalho. Mas eu acho também importante avaliar que esse sistema patriarcal, ele hoje opera em escala mundializada justamente porque o capitalismo se constituiu como um sistema mundializado, dominante e hegemônico. Quando a gente olha para experiências da colonização, por exemplo, a gente tem uma série de nações, de etnias que existem na África, que existem na Ásia, que existem na Oceania, que estão organizadas sobre base de sociedades matriarcais, por exemplo, né? Então, acho que é importante reforçar que o patriarcado, né, essa estrutura geral, ela é fundamental para o asseguramento do capitalismo, porque ela vai garantir a reprodução da família, porque ela vai garantir a reprodução da unidade da produção econômica. Quem que é a produção econômica? É a classe trabalhadora. Então, para que você garanta essa contínua existência, né, do proletariado, inclusive o próprio nome já vem disso, né? É a ideia de uma classe que não tem nenhuma propriedade privada, a não ser sua força de trabalho e, quando muito, dos seus filhos. E que a classe operária viveu isso no século XIX de maneira assustadora, né, num volume de reprodução muito grande e que não possuía condições objetivas para garantir que essas pessoas sobrevivessem, né? E aí se ficava legado os piores trabalhos, as piores condições para as mulheres de uma maneira geral, né? Mas eu só queria também trazer essa pontuação, porque é um processo que é implementado à força, né? Eu acho que não é um processo que é dado a partir de uma naturalidade, a partir de um elemento de constituição essencial humana, né? Não é. Quando se diz natural, a gente sempre pensa, né, em inato / biológico. Não, o patriarcado não é um fenômeno natural, né? É um fenômeno historicamente construído. Tem estudos que demonstram, com crianças, que demonstram que meninos e meninas, eles nascem com comportamentos bastante semelhantes nessa relação de gênero, mas rapidamente aprendem papéis de gênero impostos, ou seja, não é natural, é uma construção patriarcal histórica, não biológica, não é um produto histórico. Mas tá bom, vamos lá. Fora também que existem sociedades em que papéis de gênero eles são mais igualitários, né? E o machismo, da forma como a gente conhece, é extremamente marginal. Se fosse natural, seria algo que aconteceria em todas as sociedades conhecidas, produzidas pela humanidade. Ou seja, não é um processo universal, não é natural, não é biológico. Como se isso viesse instalado no hardware da cabeça dos homens, mas é produto dessas relações históricas, produto dessas relações produtivas e que a gente hoje tem como herança, né? A gente carrega como herança desse passado e cujo nosso objetivo é superá-lo. Tem uma coisa em relação à metodologia como nós vamos analisar a realidade, que é algo que me incomoda. Porque acho que pessoas que defendem o capitalismo tendem a observar a realidade desde um ponto de vista da lógica formal. Ou seja, uma coisa existe, logo ela sempre existirá. Uma coisa existe, logo se desenvolve linearmente, sem observar as contradições, as idas e vindas e tentar entender os fenômenos para além das formas, para além da tipificação, para além da lista, do checklist, etc. Estou dizendo isso porque, sim, não é porque em um país, seja qual for, capitalista, um direito foi garantido para um setor oprimido, esse direito será garantido para o resto da eternidade. Inclusive, é o que nós vimos aqui nos Estados Unidos.
Roe versus Wade garantiu o direito ao aborto, isso retornou, isso regrediu, porque isso depende dos interesses de classe da classe dominante da sociedade a cada momento. E, inclusive, o que nós estamos vendo no mundo neste momento é uma falência das democracias liberais, é uma falência da social-democracia, é um aumento do autoritarismo do capitalismo, é uma aproximação de partidos de direita clássica com aquilo que são os governos dos partidos da esquerda progressista, e é isso que nós vemos como ápice central sendo levado adiante pelo Trump nos Estados Unidos, que está, sim, regredindo absurdamente no direito das mulheres, não apenas das mulheres, como das negras, negros, dos imigrantes, que nesse momento são um setor altamente atacado nos Estados Unidos, inclusive isso gera uma repercussão mundial, tem impactos aqui, porque também a população imigrante no Brasil passa a ser criminalizada e mal vista por causa dessa ofensiva autoritária. Então, não, as coisas não estão garantidas. Aqui a nossa batalha é para que a gente nunca mais precise ficar lutando para voltar e para lutar de novo para voltar, mas que a gente enfrente a coisa pela raiz e que a gente acabe... Porque é verdade, Loconte, é verdade que existia opressão antes do capitalismo, da propriedade privada. O que nós estamos debatendo aqui é que o machismo, como é hoje, ele se constitui na base da propriedade privada. Logo, nós estamos falando de uma coisa que tem uma qualidade diferente, tá entendendo? Não é possível a gente enfrentar e acabar com a exploração da mulher, porque é verdade, gente. Nós precisamos defender a emancipação financeira. Agora, sinceramente, vocês acham que as mulheres da classe trabalhadora têm emancipação financeira nessa sociedade? As mulheres estão submetidas às duplas jornadas, às triplas jornadas, à escala 6x1, a passar por violência doméstica, uma série de coisas, não têm os mínimos direitos garantidos em relação à saúde, acesso à cidade, transporte, assediadas em tudo quanto é lugar. Isso, sei lá, esse é o cenário de emancipação que nós estamos defendendo para as mulheres. Sério que isso é o melhor que o capitalismo pode proporcionar para a gente? Você deu um gancho perfeito, porque é justamente isso. Não tem nada garantido, nem na União Soviética. O Lenin, ele promove o aborto legalizado, Stalin retrocede e proíbe novamente o aborto. Por quê? Porque as instituições... Então, é interessante a gente ver isso, que são fenômenos que são repetíveis. Então, os Estados Unidos, o aborto retrocedeu e foi proibido de novo. Ou pode ser, enfim. A União Soviética também. Então não está tão ligado ao socialismo e ao capitalismo, e sim às instituições daquelas sociedades. Isso é um fenômeno que você observa em toda a história da humanidade. Então, seja qual modelo econômico for, se as instituições são pautadas em inclusão, não são extrativistas, né? E aí tem uma robusta bibliografia que vai falar sobre isso, seja ela capitalista, socialista, qual esquema de economia for, o que importa são as instituições, né? As leis, a transparência, essa solidificação. Então, achei que foi um ponto interessante, é uma crítica super válida. Os Estados Unidos é um país com péssimas instituições, é um país que tem centralização de poder, o sistema de delegados é horrível, horroroso. Então, assim, beleza. Agora, quais são os lugares onde as mulheres vivem melhor? Justamente naqueles lugares que as instituições são mais sólidas, as leis são mais transparentes e os direitos são garantidos. Então, por exemplo, naturalmente a gente pode falar de vários países, a gente pode falar da Nova Zelândia, né? Então, Nova Zelândia, por que a Nova Zelândia a mulher vive melhor do que no Brasil? Porque lá elas têm os direitos mais assegurados, lá tem menos corrupção, então as leis vão ser seguidas à risca. Lá, se um homem comete um abuso, a chance dele ser preso é infinitamente maior do que no Brasil. E veja, isso não está tão relacionado... Obviamente tem repercussões econômicas que estão ligadas a isso, mas não está tão ligado à economia, se é socialista ou não, e sim no que reside as instituições, né, as leis, né? As instituições são as normas, né? Eu falo tanto disso, mas são as normas. Então, justamente, eu acho que a União Soviética é um exemplo também que a gente pode entender, por que retrocedeu? Eu acho que faltou uma legalidade, uma institucionalidade maior nesse modelo. Por que o mundo inteiro não é que nem a Nova Zelândia também? Eu discordo. Eu posso falar? Deixa eu só... A Flávia estava me pedindo antes do Gustavo ali já. Não, é só para não perder a rodada anterior. Tá bom. É porque eu acho que duas coisas importantes que vocês dois falaram depois que você falou. Porque, assim, primeiro, se for basear que as principais, né, os países mais desenvolvidos são aqueles que conseguem garantir as melhores condições da mulher, os Estados Unidos quebra total esse argumento. Porque não só a Mandy falou da questão do aborto, falar da questão das pessoas trans, porque também estão sendo extremamente atacadas, inclusive com possibilidade de serem retiradas de determinados cargos e lugares, uma perseguição absurda por parte do Trump. Mas o direito ao divórcio, gente, que coisa mais louca, nós estamos em 2025, século 21, e o Trump está falando que não vai poder mais ter divórcio sem justificativa. Olha onde a gente está retrocedendo. Checagem de fatos. É isso, tem alguns estados dos Estados Unidos que tem debate sobre a revogação do divórcio sem culpa, principalmente por grupos conservadores que defendem valores familiares tradicionais.
né? E até o momento não há registro de que o Donald Trump tenha feito declarações públicas ou propostas legislativas específicas sobre a revogação do divórcio sem culpa em nível federal. Tá bom. Do nível que a gente está retrocedendo. Aí, se vocês quiserem comparar com a questão da União Soviética, eu acho que é importante, porque nós estamos falando de uma sociedade que, naquele primeiro momento, qual foi a primeira preocupação? E várias mulheres comunistas escreveram O vice do Trump já falou contra o divórcio? Não sabia, não. e elaboraram sobre isso como nunca antes, e até hoje a gente lê, porque, assim como também, né, o próprio Lenin, inclusive, né, a Krupskaya fez um trabalho incrível, a Kollontai fez um trabalho incrível, pensando qual era a preocupação, como é que a gente liberta a mulher, como é que a gente faz com que a mulher possa participar da política. Então, por isso é que tem que libertar, tem que ter lavanderia pública, restaurante público, creches públicas, que até hoje, gente, vocês podem pensar, tudo bem, fizeram, mas não tem garantia de que foi até o fim e tal, e depois retrocedeu. Ok, mas a gente briga por creche hoje, não só no Brasil, como em vários lugares. Né? Lavanderia pública é impensável, porque às vezes até pelo argumento que vocês colocam, parece que é naturalizado a opressão da mulher. Parece que é uma coisa natural. E não tem nada de natural. É natural. Pois é, não tem nada de natural. O problema é que ainda assim é um problema. Ainda é errado, ainda é Acho que eu já demonstrei por que não é natural, né? Pelo amor de Deus, gente. imoral. Só para eu tentar argumentar, porque eu não entendo o embasamento desse tipo de feminismo aí. Mas eu acho assim... Chamado científico. Já ouviu falar? Então, Esse é bom, hein? Não é científico, não. É biologizante, né? Essa é a parada. E é claro, eu tô utilizando biologizante em sentido pejorativo, porque não tem absolutamente nenhuma evidência na biologia dizendo que patriarcado, machismo é uma coisa natural, né? Tipo, tem as maluquices que o pessoal inventou sobre testosterona, que determina traços de agressividade, mas... Não, na espécie humana, esse hormônio, ele modula comportamento de acordo com o contexto social apenas, né? Lembrando que existem mulheres que produzem testosterona, né? Que, claro, toda mulher produz testosterona, na verdade, mas existem mulheres com produção exacerbada de testosterona. O patriarcado é um sistema político, econômico, cultural, e não pode ser reduzido a hormônios ou configuração cerebral, qualquer coisa do tipo. Não sei no que ela tá se baseando, até porque não citou nenhuma fonte para basear nada do que ela tá dizendo aqui. Te recomendo. Tá bom. Só que ele não defende a mulher, é incrível. Mas o fato é que... Ciência não é democrática. Ciência não é democrática. A pessoa meter essa e não ver a problemática dessa frase. Não é benfeitoria. É isso, então, né? A gente encerra esse corte por aqui, então, né? Ciência não é democrática. E vamos tentar ser justo com a frase, então, né? Em pior sentido, isso pode... a frase pode significar: ciência não é democrática, logo não é feita por todos e para todos. Ou seja, tem gente que pode fazer ciência, tem gente que pode se beneficiar da ciência, tem gente que não. A gente sabe historicamente no que esse tipo de coisa leva, né? Que tipo de ciência que esse tipo de coisa leva. Esse tipo de afirmação. No melhor dos contextos para a frase dela, ela basicamente está dizendo... E aí é completamente coerente com o posicionamento de um liberal, né? Dizer que as conquistas da ciência, da tecnologia, elas não estão aí para servir as pessoas, né? Não estão aí para servir a maioria da população democraticamente, né? Estão aí para servir a minoria. Em todos os contextos possíveis, é ruim. É ruim a frase. Então a gente encerra o corte por aqui. Se inscreva, deixe seu like e, é claro, seu comentário aí também. Sim, ciência é uma dádiva divina, uma descoberta dos gênios capitalistas, né? Caramba, impressionante, velho. Meter essa. Inacreditável.